Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. Eu sou o Lucas Parra. E hoje nos rendemos a Marvel. Ou a Marvel se rendeu aos mitos gregos. Aí sim. Pode ser. Enfim, Pode ser. não só os mitos gregos, né? Temos uma mistura de um monte de mitos aí. Todas as culturas diferentes, então bastante coisa, né? Mas hoje nós estamos falando especificamente do mito, ou dos mitos, que estão por trás dos personagens do filme Os Eternos, da Marvel, que saiu recente. E Será assim, que a esse gente fez episódio isso, aqui... só pra surfar na onda da estreia do filme? Não, Lucas, nada a ver, cara. A gente viu, ela teve uma ideia do nada, assim, nossa, e se a gente fizesse a mitologia grega de cada personagem? Talvez a gente ganhe um clickbait. Enfim, aproveitar, né? Vamos falar do que tá todo mundo falando. Pois é. A gente tem que agilizar então e colocar esse episódio no YouTube também, né? Porque, aliás, aproveitando para passar nossos patrocinadores então, caso vocês ainda não tenham visto, estamos oficialmente no YouTube agora. Episódio 15, Jazão e os Argonautas, acabou de ir pro ar essa semana que passou agora, né? Então, se vocês ainda não fizeram isso, passem lá, sigam a gente, deixem seu like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho e mais comentários sobre os mitos que vocês querem ver, o que vocês têm achado, seus feedbacks. E aí não se esqueçam de escutar a gente também nos streams, né? Porque a gente estamos com uma pequena defasagem aí ainda, né? Como esse é o episódio 21, né? 22? E no YouTube estamos com o episódio 15. Mas daqui a pouquinho alcance e a gente vai estar postando ao mesmo tempo nos dois. Agora a gente tem editor. Ó, que evolução. Cara, agora temos uma equipe Zeus Me Livre, vai vendo. Agora tá ficando bom. Ô Lucas, sabe o que aconteceu nessa parada aí? Reclamaram pra mim que você era uma pessoa, a sua voz gerou uma pessoa na cabeça dos nossos ouvintes. Agora, quando eles Lucas do mundo das ideias. É o Lucas do mundo das ideias, de Platão, Lucas de Platão. E aí, quando eles viram você não tô sabendo lidar. Porque o cara tinha uma forma, agora tem outra. E, esse aí é um exemplo claro de como a nossa imaginação é sempre mais fértil. Cara, eu espero que o Lucas real seja mais bonito do que o Lucas de Platão. Mas... como a gente sabe que a expectativa é sempre insuperável, então, cara... não vai estar rolando. Desculpem pela decepção. Não, você não pode se desculpar pela decepção do outro, cara. Isso é neurose. Tô brincando. Neurose, mas quem não é neurótico aqui, cara? Então... Ai. Mas enfim. Bom, de mim ninguém falou nada, né? Acho que ninguém ficava fantasiando comigo. É mais pop. O que é? Já te conhece. Se é mais pop, todo mundo já te conhece, então... tá bom. Beleza, então. Bora pro mito. Ou bora pros mitos. Por qual começaremos, então? Vamos começar pelo Super-Homem, né, cara? Opa, peraí. Super-Homem é da DC, calma. Universo errado. Não me taque em pedra. Mas vamos lá. Vamos falar do Ícaris, que não deixa de ser um super-homem. Não, velho. Até azul ele é. Igualzinho, Só faltou a capa. Até tem uma parte lá no não sei quem que fala, né? Que, é uma criança, que ele parecia... né? É uma criança que fala, né? Que ele parecia o super-homem e tal. Acho que fizeram de propósito. Foi bem legal. Uhum. Mas assim, é interessante ver, por exemplo, que... Nossa. Qual será o mito por trás do personagem Ícaris? Nossa... mito de Ícaro. Precisou de muita pesquisa, muita análise. A gente teve quase fazer uma tese aqui de pós-doc, mas... o mito por trás
a Marvel só mudou uma letra de cada nome só pra não dizer que copiou. O criador é quem? É Jack Kirby? Não sei qual que é o nome do cara. Eu acho que é Kirby, mas o primeiro nome eu não sei não. Eu vi, mas eu sou ruim de nome, então... Foi ele que fez isso, né? Acho que é anos 70, então... Tá bom, vai, deixa. Mas enfim, o mito por trás do personagem Icarus é o mito de Ícaro. E logo de cara já faz bastante sentido o fato dos dois voarem, né? Ícaro voando com as asas do pai, lá, Dédalo. E o outro voando porque ele é um Celestial e tem poder. O Celestial não, ele é um Eterno. Faz parte. A gente assistiu o mesmo filme? Tô confundindo pra caramba as coisas. Mas vamos entrar no eixo. Mas assim, eu acho que uma coisa interessante pra comparar com o mito do Ícaro mesmo, é que a todo momento, o Ícaro ele tem aquela coisa meio de criança, né? Meio infantil, assim. Que ele não escuta os conselhos que lhe são dados. Então ele tem uma coisa meio inconsequente, né? Que ele quer fazer o que quer fazer. E essa personalidade meio infantil, assim, a gente consegue ver claramente no personagem do Icarus. Ele tem um apreço lá pelo criador deles, ele segue a Ajax, mas você vê que toda hora, tipo assim, ele até se posiciona assim, né? Tipo, ele quer ser o fortão, aparecer como se estivesse dominando e tal, mas você vê que é uma criança. Pros pais, né? Pois é. E aí você vê uma criança clara ali. Então, essa brincadeira que fizeram meio que de um super-homem, só que mostrando uma masculinidade meio afetada ali, foi muito interessante, velho. E no fim ainda, mais claro do que o final do personagem, acho que é impossível, né? Aliás, se vocês não viram o filme, existe um risco altíssimo de vocês receberem alguns spoilers nesse episódio. Então, se vocês não assistiram... pois é, a gente esqueceu no começo. Bom aviso, velho. E vocês não assistiram o filme e não querem receber spoilers, aguarda um pouquinho pra ver esse episódio, então. Deixa aí na gaveta por um tempinho, antes você assiste o filme, depois você vem ver o episódio. Porque a gente vai falar provavelmente de partes do final do filme. Vou colocar lá na descrição do episódio lá. Contém spoilers bem grandes, assim, porque é verdade, esqueci de falar. E lá vai um spoiler agora. Lá vai o spoiler. Foram avisados. Sinto muito. No fim do filme, o fim do personagem Icarus é ele voando literalmente, nesse caso, né, até o sol. Então ele se mata, pelo menos dá a entender que ele se mata, né? Entrando dentro do sol. E no mito original, Ícaro, ele morre ao voar muito próximo do sol e o sol derreter a cera das penas que faziam as asas dele, e aí ele cair no mar. Então o fim é praticamente igual. Só que no mito de Ícaro, a morte dele é um negócio... A gente pode analisar de duas formas, eu diria, né? A gente estava até conversando disso outro dia, né? Que ele pode ser tanto a desobediência, né? Porque ele não seguiu as ordens do pai, né? De se manter ali num nível intermediário, né? Nem muito próximo do mar e nem muito alto. Mas também é uma morte meio que do corpo dele, né? A gente entende que, no caso, o espírito do Ícaro continuou se elevando, né? Continua indo para mais perto do sol. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Não sei se vocês lembram do nosso episódio de Dédalo. A gente fez mesmo um episódio de Dédalo, né? Não, só de Dédalo não. Nós citamos ele em algum dos episódios aí e eu não tô lembrando qual que foi. Então vale um contexto aí, né? Dédalo, ele... De forma bem resumida, assim, bem tosca, mas só pra gente poder avançar. Ele representa basicamente o progresso pelo progresso. Ele é um inventor orgulhoso e inconsequente. Ele não mede as consequências do que ele faz e das invenções dele e das artimanhas dele, tanto que numa delas o próprio filho morre. E isso não impede ele de continuar
a jornada dele nesse rumo, né? Então, Ícaro é desobediência, mas a desobediência do quê? É isso que a gente tem que pensar. É de um sistema progressista inconsequente que não está olhando ao redor os impactos que está fazendo. Então, não é assim, ele desobedeceu o pai, não é? Quem que é o pai dele? Por isso que, assim, quando a gente olha para Ícaro, ele não é só a morte. Ele morre, mas ele está se libertando disso, né? Desse sistema que, querendo ou não, acabava oprimindo quem estava em volta dele. Porque onde Dédalo passava era só tragédia. Então, sair desse meio não é algo tão ruim assim, não, viu? Pois é. E assim. Pode falar. Manda aí. Não, vou falar. Não, porque no filme, o Ícaris, de certa forma, ele faz parte desse sistema que também é um progresso pelo progresso e um tanto opressor. Assim, deixa eu fazer meu experimento aqui com bilhões de vidas e se eu achar que eu devo, eu crio um sistema armar todo mundo e é isso aí. Se não, deixa quieto. Eu assim, porra, pra que isso, cara? Esse que é o questionamento no fim do filme, né? Assim, cara, pra que a gente tá fazendo isso? Já não tá bom o tanto que a gente fez, tanto que a gente criou? E aí? Por que a gente tá continuando? E ele simplesmente acredita cegamente no Celestial, né? Que comanda eles. E nos dois casos parece que, de certa forma, ambos se libertam, né? Ícaro, ele se liberta do corpo físico e a alma dele sobe em direção ao céu, ao sol, inclusive, né? Que tem a questão da iluminação. E ali a gente vê o Ícaris, no filme, ele voa em direção ao sol pra se suicidar, vamos dizer assim. Porque ele percebeu tudo que ele estava fazendo. Então ele já quer se livrar daquilo que estava acontecendo ali, né? Aí tomou essa decisão e fez igualzinho o mito e pum, virou cinzas lá no sol. Poético. Poético. Tá, então vamos falar da mãe dele agora, que era Ajax, né? Que é outro bem difícil, assim, porque o mito grego que tá por trás de Ajax é Ajax ou Ajax. Uau! Então, assim, mais um fácil, é legal, só que aí a gente já vê um pouco daquela oposição, né? No mito grego de Ajax, ele é um herói muito famoso, né? Comparado até, tipo assim, as conquistas dele é meio que Alexandre o Grande, assim, sabe? Uma coisa, um puto herói. Poderoso. Sim, ele lutou na Guerra de Troia, do lado de Aquiles, do lado de Heitor, ajudou a conquistar. Então, um cara super famoso. Mas ele era homem. E aí, no personagem da Marvel, a Ajax é uma mulher, mas é a líder. Então a gente já tem essa comparação. Ela é a líder, é quem comanda, quem faz todo mundo seguir, quem ajuda todo mundo a conquistar as coisas, inclusive. Então tem uma comparação legal, assim. E eu não sei se você percebeu, Lucão, mas ela usa um elmo, né? Ela usa um elmozinho, assim. Depois a gente vai postar lá no nosso Instagram pro pessoal ver. E o Ajax usava exatamente o mesmo elmo. Então tem essa comparação. Caralho. Assim, da hora. Eu não tinha visto isso aí, não. Da hora. Uhum. Mas de Ajax eu acho que não tem muito... Eu pelo menos não vi muito mito pra falar sobre ele, né? Sim, ele é um herói. E qual que foi o fim dele, você sabe? A coisa que dá... Na Guerra de Troia. Não, o fim eu não sei, não estudei tudo ainda. Mas eu tenho uma passagem dele, porque tem um momento que ele tem uma crise de loucura, assim, sabe? E ele mata... Lembra disso? Né? Uhum. E ele mata todo um rebanho lá da região, achando que ele tá matando inimigos. Só que ele tava louco, assim, ele tava enxergando coisas. E aí depois, quando ele volta a si, ele percebe que ele tinha matado quase todo o rebanho lá da região e o povo não ia ter com o que se alimentar e não sei o que tal. Eu fiz essa comparação com o fato de, por exemplo,
Ajax no filme ser aquela que mais protege o Celestial e segue o plano dele, né? Dele, né? E é tipo assim, vamos matar bilhões pra nascer um outro Celestial só. Tipo assim, azar dessas almas humanas, esses bilhões de humanos. Né? Então, ele até se arrepende, ela, né? Até se arrepende um pouco no final. Mas que é igual a Jax. Que ele se arrepende disso e eu acho que ele... Pode crer. Eu não sei se ele se mata, alguma coisa assim. Ali, ele na se realidade, mata, ela é sim. morta, né? Ele se mata, né? Assim, ela é morta, mas... Meio que ela Não é que deixa, ela né? pede pra morrer, né? Mas, assim, ela vai falar com o cara que era bem o mais... O mais bolado e o que mais era bitolado também, né? Então... Era o filhinho dela, velho. Mano, essas horas, filho. Que jeito. Quando você tá lidando com os super poderosos, tem que tomar cuidado. Mas é interessante perceber, né? Que, por exemplo, por exemplo, a Jack e o Icarus, que eram os que mais defendiam o Celestial e o fato de enfim, matar as almas humanas mesmo, destruir o planeta Terra, eles se arrependem. Ambos se arrependem. Lógico que tem que ter muita coisa acontecendo, né? Pra eles se arrepender. Mas eles se arrependem. Então é quase como se, de alguma maneira, o universo que está sendo criado ali é um universo que percebe uma grandeza nos humanos. E isso até ele é falado lá, né? Fala assim, pô, o Thanos tentou dizimar metade da população porque ele estava tentando evitar. Não, né? Conseguiu. Conseguiu. Mas, verdade. E aí depois, caras se juntaram, os Vingadores todos, e ainda assim conseguiram reverter. Então, tipo assim, tem alguma coisa de bom nessa humanidade. Você vê, tipo, um Prometeu ali voltando, trazendo um fogo pra nós, sabe? Uma coisa da hora, assim. Achei legal esse comecinho. É bom, só que essa parte, em termos de narrativa do filme, deixa um pouco a desejar, porque assim, se os caras precisam das pessoas vivas para os celestiais, por que ninguém parou o Thanos, cara? Por que eles não se envolveram? O cara chega lá, mata metade do universo, ele não matou um planeta, do universo. E os caras ficaram de boa, os celestiais ficaram de boa, eu assim, foda-se, não quero saber. Pior. E eu ia falar que essa era a pergunta de $1 milhão, mas na realidade essa é a pergunta de 1 bilhão de pessoas, de 1 bilhão de pessoas. Mas eu acho que em algum momento eles vão precisar responder isso daí. Porque essa parte não tá clara. E a gente achava que ia ser respondido nesse episódio, nesse filme, né? Mas não veio. Só vieram ali, ligaram o Thanos, de repente Thanos era herói. Eu falei assim, nossa, que top, velho. É muito legal quando as coisas vai transformando, assim, né? Pontos de vista diferentes. Você pensar só naquele universo anterior, Thanos, vilão. Mas agora ele tava tentando salvar o planeta, vai. Por isso ele tinha que matar metade da população, mas tava salvando o planeta. Agora é meio que herói, tá ligado? Porque depois ia morrer todo mundo anyway. Então, nossa, que doideira, cara. Louco. Mas interessante. Louco, né? Ai. Enfim. Sabia que o Thanos, ele é filho de Eternos? Por isso que ele é fortão daquele jeito? É? Entendi. E aquele... Parece o irmão dele lá, né? No final do filme. Se o pessoal ficou pra ver o segundo pós-créditos, porque eu só vi um, tive que ver depois na internet, o segundo. Eu também não vi, não. Aparece o Eros lá, que inclusive é outro personagem da mitologia grega. Mas esse aí a gente deixa pra um episódio específico. Porque ele não entrou no filme. Deixa pra quando lançar o segundo filme do Eternos. Pode crer. Mas é irmão do cara, velho. Então, é irmão do cara, não sabia. Esperamos que seja tão bolado quanto, né? Pois é. E aí, apaixonadinha pelo Icarus, que era a nossa pequena lá, Sprite. Que é o nome de bebida, né? Sprite. Eu sempre fiquei toda hora que falava, eu ficava assim, nossa, será que é daí que veio o nome Sprite? Eu também, cara. Essa é por causa do refrigerante? Ou então ao contrário, não, né? Tipo, refrigerante
pegou esse nome por causa de alguma coisa. Aí eu não sei. Porque aí a gente já tá falando dela. Não, pode falar aí. Que é o mito celta, né? Isso. Que tem a ver com... Como é que é o nome dos serizinhos mesmo? É Springans. Acho que é Springans que se fala. Uhum. E aí seria um ser da natureza. Protege as árvores, protege as matas. E ele não... É difícil de ver ele, né? Ele raramente aparece, mas quando ele aparece, ele tem o formato... Normalmente assume a forma de um humanoide feminino. Só que, assim, não... Tipo umas fadinhas. É mais um ser mitológico do que um mito de fato, né? É como se fosse uma fada, sei lá, um Saci Pererê da vida aí. Acho legal, tipo assim, a questão da ilusão, né? De ele aparecer de vez em quando, fazer umas brincadeiras assim e tal. Que é geralmente pra proteger a natureza, né? Que eles fazem. Quando a gente fala desses seres, principalmente na natureza mesmo, né? Esses seres aí do imaginário, normalmente eles têm esse aspecto mais brincalhão e mais enganador, né? Que prega peças, que engana as pessoas, que confunde. E era muito o que ela fazia no filme, né? Fazia as ilusões, ficava invisível. Então era muito pra confundir os oponentes, né? E tem uma coisa de se manter meio que eternamente jovem, né? Porque esses espíritos da natureza, de certa forma, eles têm uma... Não é uma pureza, mas é uma inocência, assim, nesse sentido. E isso tem correlação com a ideia de ser jovem, adolescente e tal, que ainda tem essa pureza. Então ali ela fica... Aí ela lida, né, com uma paixão pelo Ícaris e tal, porque eles são seres passionais também, né? Você ama a natureza, eles te amam. Se você não gosta da natureza, eles vão partir pra cima de você. Aí culpa na cabeça mesmo. Ai. Então, interessante ver essa comparação aí. E aí, aproveitando a linha dos mitos celtas, né? O próximo que a gente tem é o Druig. Que no filme é aquele personagem que controla as pessoas, né? Consegue entrar na mente delas e comandar elas, né? Fazer com que elas façam o que ele quer. E aí, nesse caso, seria uma correlação com os druidas, que são, na cultura celta, né? Eles são sacerdotes religiosos. E a cultura celta, né, e o druidismo está muito relacionado com natureza, com o poder da natureza, né, das árvores, essas coisas. Mas assim, uma analogia bem grosseira, que não sei se vai ajudar muito também, mas seria algo próximo do xamanismo. E também, se o pessoal não conheceu o que é xamanismo, não ajuda nada, né? Tem um monte de druida agora reclamando na internet, porque a gente comparou eles com xamanismo. Um monte de druidas, xamãs... Quem não conhece os dois não entendeu porra nenhuma ainda. Mas bom, normalmente no druidismo está muito associado com o poder da natureza e dos animais. Aí, inclusive, não é raro quando você vê em referências em jogo mesmo, em RPG, druidas, eles normalmente têm a capacidade ou de se comunicar com animais, ou de controlar animais que seja, né? Ou ser amigo deles, né? Ter uma comunicação clara. E aí, o personagem Druig, na realidade, ele tem a capacidade de controlar o animal mais desenvolvido de todos, que é o ser humano, né? Então tá trazendo esse aspecto aí de ele ter uma conexão com a natureza e com os animais. Os druidas, eles meio que são treinados para dominar os elementos, né? Então, assim, eles dominam todos os elementos. Geralmente você domina todos menos um, né? Você sempre tem um calcanhar de Aquiles. Sempre tem um que falha, para esses druidas, mas assim, então, de certa forma, eles estão sempre muito ligados à questão dos elementos, à questão da natureza, essa comunicação. Tem o respeito dos animais, porque eles também cuidam, e aí eles conseguem
comunicar, usar a força desses elementos para fazer as magias e as proteções deles. É legal, né, que lá na Inglaterra até hoje tem um movimento, no Reino Unido em geral, tem um movimento muito forte de druidismo, que foi o local da cultura celta, e aí todo evento que tem de solstício, de inverno, de verão e tal, tem festas e rituais deles no Stonehenge, no Thor, sabe? Tipo, em todos os vários lugares, assim, muito legal. Legal. E aí você vê que eles estão ligados muito à questão da natureza, e o Druid vai se esconder justamente no meio da floresta amazônica, né? Acho que na parte venezuelana, colombiana da Amazônia, lá não sei, não é brasileira, mas ele se esconde no meio da floresta porque é ali que é onde ele se sente bem, é ali que ele tem a ligação com os elementos, então tem essa correlação. É bem da hora. É claro, mais floresta e mais natureza que a Amazônia, eu acho difícil, viu? É, verdade. Oh. Então o cara foi pro coração da... Pulmão do mundo, da né? natureza. É assim que o pessoal fala. Pulmão do mundo. E aí, cara, quem você quer falar agora? Vamos falar da querida, maravilhosa, deusa da guerra, deusa da sabedoria, que é Tina, nos Eternos, que é igual a Athena. Esse ficou muito claro, acho que esse até foi citado. Ela mesma fala, né? Esse até foi citado lá no filme fala. E tal. Pô, a gente fala de Athena em vários episódios nossos. Perseu a gente fala. O anterior aí do Belerofonte a gente falou. Então a Athena tá em quase tudo. Então ali ela tem essa coisa clara, assim, né? Você vê que ela arma um escudo e uma lança, uma espada, assim, uma coisa pontiaguda ali, que é igualzinho que a Athena usava pra se defender e tal. Então é legal. Bem Ares mesmo, né? O personagem como um todo. Né? E se for pensar, se a gente já estamos falando de um monte de coisa hoje, vamos falar de astrologia também. A gente tem, tipo, Athena seria o signo de Libra ali, né? Que é até regido por Vênus. Que é uma coisa feminina. Que é o oposto a Áries. Que é o signo dessa guerra. Então, ali, essa Athena, ela é uma deusa da guerra, só que ela é uma deusa, tipo assim, a gente falou, né? Ela é uma general. Ela é um nível acima, porque ali com ela já aprendeu a comandar, ela não sai na porradeira. Apesar de sair na porradeira pra caramba ali, né? Mas por quê? Pois é. Porque é a sombra dela, né? Como Ares é o oposto, é a sombra dela, cara. Você tá vendo claramente ela perdendo a cabeça, que era o que tava acontecendo, né? Quando ela entrava na loucura dela, que ela virava soldado mesmo, né? Toda a lógica, assim, né? Perdia a lógica e saía pra porrada mesmo. E esse Libra aí, essa Athena sendo uma representante do ar, do elemento ar, que tem a ver com pensamento, tem a ver com a espada, né, que usa pra fazer a justiça e tudo mais e tal. Ela é uma pessoa totalmente racional, lógica, do intelecto, né? A guerra com ela é de estratégia. Só que ali no filme a gente vê a Tina perdendo a cabeça justamente porque ela já estava conseguindo se lembrar das outras vidas que eles tiveram como eternos em outros planetas que eles dizimaram. E aquilo estava consumindo ela. Ela não estava deixando mais. Ela estava tendo tipo uma cisão ali, né? Ela não sabia o que era a realidade e o que não era. E aí ela saía atacando todo mundo com a sombra dela, né? Que é a sombra furiosa, assim. Achei um personagem bem legal. Bem bom mesmo. Cara, a Angelina Jolie já tá aí no cinema há muito tempo e firme e forte, hein? E tal, todo mundo esperando, né? Cara. Que tipo, cara, Angelina Jolie vai ser Tina, que da hora, né? Foi bem bom mesmo. Foi bom. Aquele olhão branco dela, assim, ih, fudeu. E pra parar ela, velho, só tendo um bruto, né, meu irmão? Só tinha um ali que conseguia. Vamos falar dele, então. Vamos. O Gilgamesh.
Gilgamesh, que vem do mito de Gilgamesh, Gilgamesh. escrito na Epopeia de Gilgamesh. É um mito Esse eles não se sumério, deram nem ao né? trabalho, né? Sumério. E não se deram nem ao trabalho de mudar o nome. É. Agora, esse é um dos casos que é bem oposto, né? Porque Porque no mito dele, ele é um rei esquentadinho, né? Meio furioso, que sai matando todo mundo, sai brigando. E aí, ao longo da história dele, que ele vai se acalmando um pouco aí, ficando mais tranquilo. E no filme, na realidade, ele já é o mais zen de todos, né? É o mais tranquilão lá. E ele que tem a calma, né? Tem a frieza de controlar a loucura da Tina. né, velho, isso daí foi bem... É quase como se ele fosse um Gilgamesh evoluído, né? Porque, agora falando do mito, o Gilgamesh ele era esse esquentadinho mesmo, que brigava por tudo, tentava conquistar tudo e ia atrás dos reinos lá. Só que ele vai evoluindo na história dele. Ele vai crescendo, sabe? E aí quando ele tá mais velho, ele já tá buscando imortalidade, ele já tá buscando coisas mais superiores. Né? Tem uma história dele lá que ele encontra uma flor que desabrocha no mar e não sei o que tal, que a gente tem uma ideia de flor de lótus, né? Que tem a ver com a expansão de consciência. E ele buscando imortalidade e tal. Então talvez o Gilgamesh da nossa história e dos Eternos, ele já fosse esse cara um pouco mais centrado, mais zen, né? Porque a força é igual. Gilgamesh do fim da história, né? Do fim do mito dele. Porque a força é igual, né? Ele é bem forte, tanto que ele consegue segurar a Tina e tal. Só que ele já não precisa só dar... E tem uma coisa engraçada. Por exemplo, Gilgamesh, ele era o grande protetor das muralhas. E aí no começo do filme a gente tem umas lutas lá que você vê que o Gilgamesh ele tava protegendo a muralha da Babilônia lá, né? Bem na muralha. Era um período um pouquinho depois dele, né? Que ele era sumério, mas sim, ele já tava ali defendendo as muralhas. E ele dá um socão no bichão lá, né? Derruba o cara bem no portão, é bem simbólico. Isso, assim, então achei legal essa parte aí. É um personagem bem bom esse. Eu também achei ele bem legal. E aí, falando de mitos bem antigos, né? De antes da Grécia, a gente pode citar qual mais? Tem o Kingu. O personagem Kingu, que o mito dele é Kingu, né? Kingu. Parece nome indígena, né? Parece um pouco, né? Ele é babilônico, né? Esse é babilônico. Que tá um pouquinho antes. Nossa, no próprio filme eles estão na Babilônia, né? Então... Ele fez tanto sucesso lá naquela época que virou o deus dos caras. Pode crer. É mesmo. Ele é o... Kingu. É bem difícil esse também, né? Difícil de acertar, né? Mas tudo bem. No mito dele, assim, mito de Kingu, o babilônico, no caso, ele é o tempo todo treinado. Tipo assim, esperam que ele seja um grande rei, um grande governante. Né? Ele é filho do rei e da rainha, acho que é Tiamat. A rainha, inclusive, a deusa babilônica e tal. Tiamat ou Tiamat? Alguma coisa assim. E ele é filho dela, então, tipo, um outro filhinho da mamãe, assim, que é treinado pra poder ser um grande governante, mas ele nunca chega a ser um rei. Porque o irmão dele lá, o irmão não, eu não lembro quem que era, uma pessoa que tinha bastante inveja, como sempre, dele, assassina ele. E aí desse sangue de Kingu, que é a ideia do mito da Babilônia, do sangue de Kingu que cai na Terra, esse sangue vai criando a humanidade. Olha que top, velho. Da hora, né? Então, assim, faz sentido, porque assim, os Eternos, de certa forma, foram as origens da humanidade, foi quem ajudou a humanidade a crescer e tal. E aí na Babilônia ali a gente tem, né, os primórdios das nossas civilizações, o Jardim Suspenso, a Torre de Babel, aquela coisa toda, assim. Então, achei interessante ele ter sido, o sangue dele ter criado a humanidade no mito babilônico.
Mas no filme a comparação é mais. A comparação é mais deles terem participado desse período aí só. Porque aquele lance dele atirar com a mão lá. Tem muito a Tem ver, nada. né? Com o mito não tem nada a ver, assim. Só botaram um poderzinho lá pra ele lutar, né? Sim. O que eu fico sentindo é que, assim, não sei se essa era a ideia do criador, dos Eternos, mas ele pegou os mitos gregos, se baseou bastante, e depois ele foi e pegou alguns, tipo, principais de outras mitologias. Então vai, Gilgamesh sumério, aí o Kingo agora babilônico, que eram, tipo, figuras muito conhecidas para dar uma diversificada no calendário, no catálogo de calendário. Olha eu pensando em Babilônia e calendário já. No catálogo deles ali, né? Faz sentido. Fiquei achando isso, cara. Mas é bom, né? Tem que ter diversidade mesmo. E esse filme ficou bem diverso, né? Ficou, né? Em termos de elenco também e tal, foi... Assim, E pra você ver, o personagem principal, por mais que... Acho que fica mais claro ao decorrer do filme, né? Mas é uma mulher. Não é o homem, apesar de ser... As líderes foram branco, mulheres, né? o tempo todo, né? Todas as líderes são mulheres, né? Uhum. E Legal. o homem branco, caucasiano, mimadinho, não é o principal. Mimadinho, não conseguiu. É porque normalmente acontece, né? Pois é. Esse ficou legal, ficou bastante diverso mesmo. Aí acho que um dos personagens que mostra muito essa diversidade é Makkari, né? Que, pô, ela não fala. Olha que top, eu nunca tinha visto alguém no cinema. Não, nunca tinha visto, exagero, óbvio que tinha. Mas sim, num filme desse de ação, que você tem muito conversa, de herói. De herói. Um herói que não fala. Uhum. É muito legal. E aí esse mito de Makkari tá relacionado com quem? Então, esse é outro que é bem... É o oposto, mas não é, vocês vão ver. Mas Makkari é Hermes, ou Mercúrio também, né? Se vocês forem pegar a nomenclatura romana. E Hermes, ele é o deus que a gente normalmente associa, primeiro, comunicação. Então já ficam aí que você pensa assim, nossa, mas como comunicação se ela é muda? Não é porque ela é muda, porque ela não se comunica. Pois é. Muito pelo contrário. Mas comunicação também da velocidade, tá relacionado também a negócios, um pouco de trapaça também, né? A gente vê a personagem roubando ali, colecionando um monte de coisas. Ele sempre rouba um monte de coisa. E também é um deus que está associado às mãos. E normalmente habilidades com mãos também. E aí, isso aí já linka com a parte de comunicação, porque ela se comunica com as mãos. Ela usa Libras, né, cara? Olha. Pois é. Que top, assim. É muito Mercúrio. Sim, apesar desse primeiro impacto que a gente fala assim, porra, mas tá falando de Mercúrio, mas ela é muda. Mas é muito Mercúrio, olhando o contexto inteiro, né? E a super velocidade dela que eu acho mais legal, assim, né? Que é aquela questão das asas, dos pés alados que ele tem. Uhum. Que ele é mais... Ele é rapidão. Acho que ele só não é mais rápido que a Atalanta lá nos mitos, assim. A Atalanta era tão rápida quanto ele, mas ele corria. E aí Makkari corre também, achei da hora essa parte. Esse foi um que pareceu bem legal, assim. Porque, não sei se foi de propósito, mas o fato de tirar a comunicação através da voz e colocar na mão, foi assim, nossa, ou o mito tá dentro, porque o mito tá dentro de nós todos, né, como arquétipos, então meio que sem querer o criador acabou trazendo esse aspecto, que era um aspecto de Mercúrio do mesmo jeito, aspecto de... Ou, enfim, ele estudou mesmo e fez de propósito. A gente não sei se tem como saber pesquisando isso aí, mas ficou legal. E aí, cara, eu não sei se você esqueceu de falar uma parte muito legal também que deixa uma pontinha aí, né? A parte da tábua de esmeralda.
Você ia falar disso Não, ali? vou falar, vou falar. Cara, eu não sei se vocês perceberam, né? Que é comentado assim brevemente no filme, é bem detalhe, né? É ela conversando com o Druig em um momento. Eles falam sobre a Tábua de Esmeralda e acho que o Druig fala, não, isso aí é só uma lenda, não sei o quê, não existe isso aí. E aí quando eles reencontram a Makari dentro da nave, ela tá com a Tábua de Esmeralda lá. Ela entrega, inclusive, acho que pro Druig mesmo. E a Tábua de Esmeralda, ela está relacionada com uma escola egípcia que é de Hermes Trismegistus. Ou Sim. seja, Hermes de novo. É, o mesmo Mercúrio, Teoricamente. cara. Então, é Mercúrio de novo. E assim, Da só para hora. explicar, né? Teoricamente é uma tábua com algumas inscrições que, teoricamente, elas contêm os mistérios da vida, né? Os segredos da vida. Só que, óbvio que de forma simbólica, né? Não é explícito. Você tem que interpretar o que está escrito lá e não é nada fácil. Como tudo, né? Que os caras deixaram. É tudo a gente tem que interpretar. Nada é literal. Nem Bíblia, nem nenhum livro do que a gente lê. É por isso que a gente fica estudando um monte de arquétipo, um monte de mito aqui, para poder ver se consegue interpretar. Eu acho que a Tábua das Esmeraldas é um mito solar ainda, né? Ela tem os segredos do mito solar. Que era, tipo, pros egípcios era Ra. Então, pô, fica bem assim, a história do nosso sistema, a história da nossa criação aqui, enfim. Tá aí esse segredo aí. Mas achei Makari um personagem da hora. Cara, em termos do mito, assim, né? Da correlação, o mito eu acho que foi o meu favorito. Eu gostei também, cara. Não, esse foi mais da hora, né? Que eu ia falar do... Inclusive, acho que a gente pode até falar. Eu ia falar assim, eu achei legal também o mito de Festus. Então já manda aí. Porque, então, o próximo, né? Que é Festus, dado no episódio. Oh, mas que coisa! No filme, não é episódio. O Festus lá no filme é derivado da mitologia grega do mito de Hefesto. Então, assim, um nome bem parecido também, bem legal. E Hefesto, ele é filho de Zeus e de Hera. Então ele já, tipo, nasceu Deus já, tal. Só que ele cai lá do Olimpo. Pum. Eu não sei qual que é. Tem uma história que ele cai, tem uma história que arremessam ele de lá. Tem uma história que ele nasce muito feio e Hera joga ele lá de cima. Enfim. E ele acaba cai na terra, né? Ele fica coxo. Só que ele vive nas profundezas. E ali da terra. E ele começa a aprender as habilidades metalúrgicas, né? De moldar e mexer com todos esses metais. Construir... Forja. Forja e tal. Construir armas e coisas fabulosas, assim. Inclusive, ele deu o raio pra Zeus, né? Sim. Ele que dá o raio pra Zeus. Faz os raios dos deuses. Então. E ele é o deus dos vulcões também. Conhecido por ser... Em romano, acho que o nome dele é Vulcano. Vulcano. Isso mesmo. E aí ali no filme a gente pode ver, eu ia falar episódio de novo, cara. Ali no filme a gente pode ver que ele é quem cria as tecnologias, né? Ele é quem vai fazendo aquelas ferramentas, tal. Tem uma cena muito engraçada que é a hora que ele cria lá o motor a vapor, tipo, ele cria um motorzão. Não, a gente precisa de um negócio muito mais simples. Eles apresentam o arado. Tipo, tosse lixo aí. Achei muito da hora essa cena. Os caras acabaram de descobrir a roda, velho. Isso que dá um motor a vapor pros caras. Os caras têm 2 rodas e um motorzão, não tem nem carro ainda. Mas achei muito legal. Porque, de certa forma, ele era um deus da tecnologia também, o Hefestos, né? Mas assim, não é que a tecnologia precisava ser um motor a vapor lá naquela época. Não, a tecnologia era, sei lá, de criar aquedutos, de criar formas de irrigação. Era bem... Ferramentas. Ferramentas,
E é bem voltado pra época. Então, achei muito da hora essa comparação, assim, ver ele fazendo as armas. Eu achei um personagem muito legal, cara. E deu uma polêmica, né? Porque é o personagem homossexual da Marvel, apareceu um heróizinho homossexual aí. E o filme foi proibido em alguns lugares porque tem um beijo. Tem um selinho lá, cara. E, enfim, foi proibido. Mas, Cara. coisas do mundo. Fazer o quê? Às vezes fico Coisas do pensando se o mundo. Thanos não tinha tretosão. Caralho, Tá louco, não, pesei agora, né? pesou. Tá bom, parei. Mas faz parte, né? A gente sabe que o mundo é assim mesmo, né? E aí, velho. Mas pra concluir, eu acho que o que eu achei mais foda foi. Assim, eu não gosto muito do poder que foi mostrado lá no filme. Mas do mito eu pego bem, velho. A gente tá falando da Cersei, né? Que eu acho que pra concluir a gente precisava falar da fodona aí, que dominou tudo. Deixamos o principal por último, né? Pois é, estrategicamente. E ela é correlacionada com o mito de Circe. Outro que é mito grego, que parece bem o nome, então ela é Cersei, né? Correlacionado ao mito de Circe. E cara, o mito de Circe é top. Esse eu acho legal porque Tem muita coisa, né? Ela é filha de Hélio com Hecate, numa das versões. Na maioria das versões é filha de Hélio com Hecate. Ou seja, ela é tipo filha de Sol e Lua, velho. Poderosa. Tipo, muito poderosa. Só que é um mito Muito mais poderosa. antigo, né? É igual o de Ajax. Ajax é um herói, só que é um herói mais antigo. Tipo, o herói mais conhecido hoje é Hércules. Né? Tipo, ela fica nesse ponto também, assim. Ela era um mito bem mais lá antigo. Você vê filha de Hecate e de Hélio. Ninguém nem usa Hélio mais pra falar como deus do sol. Hoje é Apolo, né? Pois é. Então, mas ela tinha esse poder da transmutação. Ela tinha o poder de transfigurar as coisas. Ela tinha previsões. Ela conseguia fazer, tipo, igual a Hecate mesmo, né? Ela era uma bruxona. Ela era toda uma feiticeira, assim. E aí, a Cersei, né? Ela tá muito ligada ali com o elemento água, né? Você viu que o pessoal até zoa ela. Ela mesmo se zoa, né? Você consegue fazer, eu transformo água em madeira, água em não sei o que. Você vai falando uns negócios. Aí ela mesmo para, tipo, tá, eu não faço um negócio muito legal, não. Assim, ai, que bosta que eu faço. Mas no fundo, depois a gente viu, né? Onde o poder dela pode chegar, quão forte é, e não é porque ela foi escolhida. Né? Pra você ser filho do mito, você ser filho do Sol e da Lua, você tem que ter muito. Você tem que ser muito fodido já, mano. Cara, e quando a gente fala de transmutação, assim, colocando no filme, né? Se transformar um elemento no outro pode parecer um negócio meio ruinzinho, mas tem um potencial enorme se tiver criatividade, né? E na prática, quando a gente fala de transmutação, me vem muito na cabeça transmutação mental, né? Que seria você tá ali num estado psicológico e tal, e você ter a capacidade de transformar isso em outra coisa. Por exemplo, tô lá com raiva, aconteceu um negócio que me deixou super irritado, e a partir do momento que você percebe isso, ter a capacidade de transmutar isso numa coisa mais construtiva. E aí não é reprimir, é transmutar mesmo. Porque reprimir a gente sabe que não é uma solução boa, né? Então a transmutação cara, em termos psicológicos, a transmutação é um negócio super poderoso. Pois é. Na realidade, em magia, vamos dizer assim, né? Estamos falando de poder, tô falando de coisa, falando de magia. Transmutação é uma coisa muito difícil. Porque seja física, psicológica, mental, o que for, no geral, cada personagem ali tinha o seu elemento e ele atuava naquele elemento.
Agora, você pegar uma pessoa que consegue atuar, tipo, entre elementos, ou fazer uma transformação de um elemento pro outro e tal, precisa de muita energia, precisa de muito conhecimento, precisa de muita conexão, sabe? Você pegar ela, tipo assim, cara, ela transformou um Eterno. Não, ela transformou... Oh, mas tá difícil, hein? Ela transformou um Celestial inteiro. Né? No final do filme ali. Assim. Então você tem que ter uma potência muito grande dentro de si. E geralmente esses seres são aqueles que nunca sabem do seu potencial. Né? Toda vez é a mesma história. Vai pegar lá o Harry Potter, vai qualquer coisa assim. É a mesma história toda vez, velho. Você não tem noção completa. Por quê? Porque, inclusive, a lua, que é um elemento água dela, né? Tem a ver com lua e tal. Ele é oculto. Ele é uma coisa do inconsciente. A gente falou bastante vezes aqui, né? Ele é uma coisa do inconsciente. Então, às vezes não é pra você saber, né? É pra você chegar lá e fazer. E foi o que aconteceu com ela. Melhor não saber com excelência, né? Pois é, e foi o que aconteceu com ela. Chegou lá, tipo, cara, não tem outro jeito. Agora é ou vai ou vai. Aí você, pum, a coisa acontece. Tipo, foi legal. Eu mesmo fiquei achando assim, falei, pô, Circe. Ou melhor, Cersei, né? Poderzinho zoado. Mas o mito de Circe eu achava fodido. Então. Assim, o que ela vai fazer aí, né? O que ela vai ser a principal? No fim, Pois mostrou aqui veio. Mostrou aqui, velho. Que louco, né? Qual que foi o mito mais foda pra você aí? Não, melhor perguntando. Vai, se você fosse um Eternal, quem que você ia ser? Cara, Só do eu ia primeiro ser o Gilgamesh, porque ele é porradeiro. E ele é zen. Ele é zen porradeiro. Fechou. Zen porradeiro. Caralho, Lucas. Isso é muito você, mano. Então, Aí, as pessoas que agora estão vendo essa face encantada desse menino. É esse zen aí, cara. Mas se precisar, bicho. Espero o Ariano sair pra você ver. Que medo, O mano. ascendente Ares faz estrago. Então. Eu ainda acho que seu mapa tá errado, mas tudo bem. Você desvendou já meu mapa, cara. Você sempre fala isso pra mim, mas eu não lembro. Você desvendou e não lembra que desvendou. Ó, que não coisa. lembro. Eu tava analisando o arquétipo lá, cara. Já era. Paguei. Tava imerso no mito. Agora ficou só pra mim mesmo. Pois é. Bom, mas e você? Qual que você ia escolher? Mano, eu acho que eu ia ser o Druid, cara. Eu pego bem. Não por controlar a mente da galera, não, assim, é pra controlar a mente de todo mundo, foda-se. Não, acho da hora o poder dos druidas, assim, então, essa conexão mais mental, assim, esse negócio, de ligação com a natureza também. Isso é da hora. Porque eu não gostei do poder da Cersei, senão ia ser o dela, porque o mito mais foda é o dela, mas, enfim. Bom, cara, acho que foi todo mundo? Foi. 10 personagens. Não podemos falar dos que apareceram pós-créditos, nós falamos no próximo. Fica guardado aí. Esperar o próximo filme pra ver o que acontece. Mas foi legal, foi bom ver esse. Eu gostei de estar lá no cinema assistindo e vendo. Eu já tava lá pensando no episódio já, velho. Falei, caralho, esse aqui é Felipe. Eu também. Porra, foda. A gente já fica pensando, eu queria ter gravado só mais tempo já. Mas não dá. Fazer o nosso tempo aqui que já tá difícil. Fora os problemas técnicos também, né? Pois é. Mas enfim, acho que é isso, cara. Tá bom. Muito Mas bom, aqui, cara. um encerramento mortal. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Dessa vez falamos dos Eternos, uma diversidade de mitos gregos, babilônicos, macedônicos e de onde mais você quiser tirar. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, seguir a gente, deixem seus comentários. Deixem as indicações para os próximos mitos, das próximas análises que vocês querem que a gente faça. A gente está aí com uma listinha já para fazer, estamos tentando seguir aí o mais rápido possível com os anseios de vocês. E espero que tenham gostado.
Estamos Fãs de Marvel, venham curtir nosso podcast. fãs de Marvel. E Fãs de Marvel, vem tem xingar- like. então, vem xingar a gente aí, porque a gente deve ter falado um monte de coisa errada também. Os caras já... De mito eu sei, agora de mito dos Eternos, aí já tá ficando De difícil. Marvel eu não sei. Então De tenta muito a gente comparar. sabe de Marvel. Mas é isso aí, mano. Bom, Então, pessoal, espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima e tchau! tchau.